Glória a Deus. Quero cumprimentá-los a todos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Quero aqui estar trazendo uma passagem bíblica que se encontra no livro Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos diz desta forma. O título da leitura, sobre o tropeço na palavra. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce, água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Nós podemos observarmos a palavra de Deus aqui, apóstolo Paulo, a carta aos Tiagos aqui, ele trazendo uma palavra aos nossos corações no livro de Tiago, para que nós também pudéssemos controlar todo o nosso corpo, não querendo ser sábio aos nossos próprios olhos, mas andar sendo orientado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui no versículo 1 está dizendo: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, que nós não venhamos querer ser mestre de nós mesmos, porque nós receberemos o mais duro juízo, porque estamos tentando fazer as pessoas ou dizer que somos aquilo que muitas das vezes não praticamos. Então essas pessoas que agem desta forma, eles vão receber o mais duro juízo, porque não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então vamos falar a palavra com ousadia, deixando o Espírito Santo de Deus ministrá-la ela aos nossos corações
e façamos aquilo que o Espírito Santo de Deus determina, não aquilo que nós queremos fazer, mas de acordo com a vontade de Deus. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então aqueles que ele não tropeça, que ele não cai em contradição ou em erro, ele é poderoso para controlar o seu próprio corpo e dar bom testemunho da palavra de Deus, porque ele procura agir de acordo e em conformidade com a palavra de Deus. Então esse varão, ele será perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo, inclusive a sua própria língua. Número 3, ora nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, para nós dirigirmos um animal, nós colocamos freio na boca dele e ele vai aonde nós queremos. Assim também, nós, diante de Deus, temos que buscar a face do Senhor para controlar o nosso próprio corpo, a nossa própria língua, para não denegrir a imagem de Jesus Cristo, nosso Salvador, nem contradizer contra os nossos irmãos, para que assim não sejamos desacreditados diante do Senhor. E aquele que ofende o seu irmão ou não age de acordo com a palavra, ele, insultando o seu irmão, ele está desfazendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de nosso Deus, porque todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O versículo 4 diz assim: vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Nós podemos ver que bem verdade é, quando alguém está no comando de um navio, ele é dirigido apenas com um pequeno toque pelo leme e ali leva ele para onde ele quer. Assim, o homem dirigido através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, ele também pode controlar o seu corpo, as suas emoções, o seu coração, sua maneira de ser, seu modo de agir, tratar a todos de igual modo e em conformidade com a palavra do Senhor, para agradar ao nosso Deus. Número 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Então, meus amados, é bem verdade que a língua, muitas das vezes, ela se gloria daquilo que o homem ele consegue adquirir ou fazer. Mas isso não é para nós nos gloriarmos, é para nós glorificarmos e exaltarmos ao nome santo do Senhor. Se nós somos bem-sucedidos, de quem que é a honra? De quem que é a glória? É do Senhor. Então toda honra, toda glória seja do Senhor. Então não se glorie naquilo que você faz ou que você deixa de fazer, mas glorie-se no Senhor, porque toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. O número 6 diz assim: a língua também é um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, meus amados, quando o homem, a mulher, ele não procura compreender as coisas de Deus, a sua língua em sua boca, ao invés dela se tornar bênção, ela se torna maldição para si mesmo, porque a língua dentro do nosso corpo, nós podemos controlar as nossas vontades,
Mas muitas das vezes o homem não consegue controlar esse pequeno membro do nosso corpo, que é a língua. Às vezes fala coisas indevidas. Às vezes, quando há coisas para falar, não fala. Mas quando não pode falar, fala. Então é como um palito de fósforo que incendeia uma grande floresta. Assim é a língua do homem dentro da sua boca, quando ele não sabe guardar ela para usar para as coisas boas, para as palavras que edificam e que traz transformação para os aflitos, carentes e necessitados. Número 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Então nós podemos ver que os homens, eles domam os animais, vários tipos de feras do mar, como a baleia, ali a orca, os golfinhos, é domada pelo homem. Mas a língua do homem em si, ele não consegue domar se ele não viver em espírito, em santidade e procurando agradar ao Senhor. O número 8 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Então a língua, dentro dos membros do nosso corpo, ela tanto pode edificar como nos derrubar espiritualmente. Então você, meu querido, minha querida, que serve ao Senhor, procure guardar a sua língua de falar coisas indevidas ou contra o seu irmão, mas procure guardar a sua língua para orar, para buscar a face de Deus, para pregar a palavra, para falar ao aflito, ao carente, ao necessitado. Use a sua língua para as coisas devidas que agrada ao Espírito Santo de Deus. O número 9 diz assim: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à imagem de Deus. Então, meus amados, com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor, e com a nossa língua nós também. Muitas vezes o homem, sem entendimento e sem conhecimento da palavra de Deus, ele maldiz o seu semelhante, que é a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando eu não estou abençoando, estou amaldiçoando o meu irmão, é como se eu estivesse falando contra o próprio Deus, porque o que o homem não é a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando eu falo algo contra a vida do meu irmão, eu estou falando contra o próprio Deus. Aqui no versículo 10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, de uma mesma fonte, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Então, mas que nós não venhamos agir dessa forma. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, se é bênção, não é maldição. Então não convém que nós agimos desta forma, mas agimos de acordo com a vontade de Deus e procuramos usar os nossos lábios e a nossa língua para proferir palavras de salvação e de transformação. Número 11 diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce, água amarga? Não tem como. Se a fonte é apenas uma fonte, ela só procede água doce ou água amarga. Então nós somos comparados aqui como uma fonte. Então nós, como fonte diante da presença de Deus, vamos produzir água doce, água que sacia a vida do aflito, do carente e do necessitado. Porque de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água amarga. Você é uma fonte de água doce, porque você tem Cristo na sua vida. Então seja testemunha viva e proceda
de acordo com a palavra, produzindo água saciável, água que traz alimento para o sedento, que é a palavra de Deus, que traz transformação à vida do homem e da mulher. Número 12 diz assim: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Logicamente que não. Se é uma figueira, ela não pode produzir azeitona. Ela vai poder produzir o quê? Figos. Então, a figueira, ela produz figos. Então, e a azeitona, ela produz azeite. A azeitona ali, ela produz, é feita para produzir o azeite. Então, a azeitona ou a videira, figos, de maneira nenhuma. Cada árvore produz o seu tipo de fruto para a qual ela foi determinada para produzir. Assim também é as nossas vidas diante da presença do Senhor, para nós produzirmos aquilo que o Senhor chamou para produzirmos frutos dignos de arrependimento e ser fonte que possa saciar a vida do aflito, do carente, do necessitado, do oprimido, que precisa de uma palavra de salvação. Que os irmãos fiquem com esta palavra. Quero neste momento estar orando pela vida de todos amados e queridos irmãos. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda, Senhor, as tuas mãos de poder e de glória sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, eu repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue. Toca, Senhor, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade. Seja repreendido, toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio, arranca os caroços, os miomas, elimina todo mal, toda obra das trevas. Senhor, as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, da enfermidade, as vidas nas UTIs, Senhor, as vidas nos manicômios, nos leprosários, Senhor, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo, a causa da viúva, do órfão, Senhor, as vidas que se encontram nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem que está desempregada, Senhor, toca nas carteiras profissionais, nos currículos, confirma as bênçãos, as curas, milagres, vitória. Entra com providência em todas as áreas, física, financeira, espiritual, sentimental. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Entra com providência, eu lhe peço e agradeço. Desde hoje para todo sempre. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, as vitórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém.